Ô, Natália, um primeiro ponto que está passando, atenção, está passando despercebido, evidentemente que não ao Tales, é que o ministro Moraes falou em maconha macha, não falou em maconha macha, falou em maconha fêmea. Então, haveria a não tipicidade com relação à maconha fêmea e ao plantio de até 6 pés em residência. E por que maconha fêmea? Porque é a maconha fêmea que dá o efeito de transtorno, ou, em linguagem popular, que dá o barato. Então, ele se refere sempre à maconha fêmea e aos 6 pés, como acontece na Holanda, por exemplo, que é para plantio em residência e para consumo recreativo ou lúdico-recreativo. Esse é um primeiro ponto. O segundo ponto, e que foi muito bem colocado no voto, é a distorção que está havendo. A lei nova, que é de 2006, ela era mais benéfica do que a lei anterior, mas na aplicação dela e nas apurações, delegados, promotores e juízes com um viés conservador fizeram uma aplicação mais rígida da lei nova do que era a lei antiga. E se estabeleceu aí, ou se estabeleceram muitas desigualdades. Então, numa cidade, numa comarca, se considera de uma certa forma, em outra de outra, mas isso está levando a uma regra, e está comprovado, que é a seguinte regra: os presídios, com a lei nova, triplicaram em população, estão superlotados. E por quê? A razão é muito simples. Pela essa interpretação, por esse endurecimento. Então se passa a um simples usuário, passa a ser considerado traficante, dado esse tipo de interpretação rígida. Daí a triplicação e a superlotação dos presídios. Isso foi muito bem enfrentado pelo Supremo, que, como eu escrevi em artigo que está aí na capa do UOL de hoje, o que o Supremo vem fazendo? Vem discutindo, e ontem eles pediram um prazo de 2 ou 3 sessões, tendo em vista as questões que foram levantadas. Está se encaminhando bem. Mas o ponto que eu acho, Natália, principal, eu diria até fundamental, é o seguinte: e basta ter olhos para ver. O crime, a tutela da lei, é tutelar a saúde pública. Ora, aquele que faz uso lúdico, recreativo de droga, ele está se afetando a si próprio, a sua própria saúde. Ele é vítima dele mesmo. Daí, no direito americano, ter se criado a doutrina da victimless, ou seja, não existe crime sem vítima. E no caso da droga, se é o próprio usuário que se vitimiza, não são os demais cidadãos, evidentemente que nós estamos com fatos sem ofensividade, sem lesividade, e, portanto, não há, atenção, não há crime. E um